Então, a verdade está aí, entendeu? A verdade dos fatos é inegável. Teve um esquema de corrupção gigantesco no Brasil durante os governos do PT. E pagavam suborno como se fosse rotina. E isso tem os vídeos, tem as provas, tem os fatos. Agora, tentam recontar essa história porque não é conveniente ao presidente do momento. Exatamente. Então, mas vamos lá. Você que é temos aqui um grande advogado e um juiz de direito, como se dizia antigamente. Eu não consigo entender. Você sabe que a gente precisa confiar na justiça, né? Cumpra-se. A justiça sempre é o cumpra-se, porque senão vira uma bagunça, vira anarquia geral. Porém, eu não consigo entender um cara, porque teve réu confesso. Sim. O cara confessou, ele falou, não, eu fui lá, eu roubei, eu fiz isso, e de repente, isso aí não valeu nada. Como é que isso... O que aconteceu, Kobayashi? Você que é um advogado, que história é essa? Bom, primeiro, boa tarde, Emílio, todo mundo que está aqui, senador Sérgio Moro. A questão da Lava Jato, ela mexe com a paixão do brasileiro, né? Todo mundo acompanhou a Lava Jato como se fosse uma novela e enxergou na Operação Lava Jato uma esperança, mexeu com o senso de justiça. Eles passaram a acreditar que a partir daquele momento não teriam mais os inalcançáveis, sejam os políticos, sejam alguns empresários, mega empresários. Eu tenho muitas críticas à condução do senador Sérgio Moro quando juiz da Lava Jato, em especial por uma parceria que houve ali com o Ministério Público nos grupos depois mensagens que foram vazadas e que revelaram um certo combinado entre magistratura e Ministério Público. Não teve nenhuma combinação de decisão. Essas mensagens são hackeadas, são prova ilícita. Mas se a gente for examinar a Lava Jato, alguém foi condenado que era inocente, alguma prova foi fraudada, foi forjado. Agora a gente fala armação. Quem falou em armação esse ano, eu até estava me lembrando. O Lula, quando saiu aquela história do PCC... Sim. Que estava ameaçando, o Lula foi a armação do Moro. Exatamente. Não tem nenhuma armação na Operação Lava Jato, nenhuma combinação de sentença, nenhuma combinação de nada. Senador, o que existe, na verdade, são fake news, embora fake news é um termo meio desgastado hoje em dia, mas o que existe é uma narrativa em cima da Lava Jato, mas o que a gente tem ali são pessoas que foram acusadas, que foram julgadas. Eu absolvi, Kobayashi, 30% dos acusados pelo Ministério Público. Mas até hoje, senador, o senhor nunca, pelo menos, negou o conteúdo das mensagens, né? Disse que aquelas mensagens foram falsas ou foram manipuladas. Até hoje, nunca, assim, provas ilícitas, mas não nego. Não, essa é uma falsa questão. Eles querem que eu entre num debate sobre essas mensagens. Por que eles querem que eu entre nesse debate? Porque daí eles querem pegar essas mensagens e utilizar para invalidar vários casos. Sim. Vários casos criminais. Não vão entrar nessa armadilha. O fato é, Petrobras foi roubada? Teve algum inocente que foi condenado? Teve alguma combinação, armação dos processos? Teve alguma prova fraudada? Até agora o pessoal fala assim, o excesso e tal. Quem que foi preso que não devia ter sido preso? Quem que foi condenado que... o pessoal confessou, Sérgio Cabral confessou. Exatamente. Pelo amor de Deus. Então, mas como é que fica isso, o professor Kobayashi? O Sérgio Cabral, que foi como citado é que fica essa história do cara confessa um negócio e a outra pergunta que eu vou fazer o doutor? Doutor Kobayashi. Doutor Koba manja muito esse professor. Ele é professor, viu, Moro? Professor. Não sei se ele fez o L embaixo da mesa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui nessa emissora. De jeito nenhum. Aqui nessa emissora a gente não sabe direito. O Sam eu sei que fez. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu vou fazer uma pergunta pra você, professor. Por exemplo, a Petrobras precisou pagar pros gringos. Pagou pros gringos, que deu Tomé lá nos Estados Unidos. Não tem essa moleza que tem aqui. E agora? E esse dinheiro? Emílio, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente tem muito indício de corrupção, mas não é pouco. Não é indício. Teve corrupção. Muito. Pô, a gente viu. É claro. Devolução de dinheiro. A gente acompanhou isso 4 anos. Devolução de dinheiro, apartamento, propriedades rurais, para não falar outra coisa. 6 bilhões de reais é indício de corrupção. Mas para falar prova, mas o indício para virar prova precisa ser submetido ao contraditório em um processo democrático e tal. A questão é a seguinte, eu acho que tem tanto indício
tanta prova, se a gente pode dizer assim, que não precisaria de um combinado do juiz com o promotor, que não precisaria desses excessos que a gente teve na Lava Jato. O Sérgio Cabral, que foi dito, o cara confessou. É um réu, confesso, um corrupto, confesso. Tem dezenas de processos. Não, todos eles confessaram. Mas em alguns confessaram da mesma maneira que o Mauro Cid está confessando, depois de ficar preso por muito tempo. Mas tem uma discussão... O que é excesso? Excesso é quando passa do limite da legalidade. Por exemplo, o Mauro Cid está confessando agora, depois de ficar preso por muito tempo. No caso da Lava Jato... O Mauro Cid é carteira de vacinação, bicho. Tem uma proporção na coisa. Outra assaltou o Brasil. Outra carteira de vacinação. Claro, eu sei que o muito mais grave que o outro. Aí fica essa... Aí não vamos ficar nessa conversa. Mas o Sérgio Cabral... O outro é bilhões. Deixa eu te explicar, Odebrecht. O outro é carteira de... Você não tem a carteira de vacinação, vai ficar preso. Eu roubei a carteira de vacinação. Pô. Não vai não teve convidado nenhum. 2, o que acontece? Sérgio Cabral, ele foi denunciado, teve a prisão preventiva dele decretada. Em meses ele foi condenado criminalmente. E ele foi solto quando ele já estava condenado, inclusive em segunda instância. Mas aí vem aquela teoriazinha dos advogados criminalistas que defendem muito. Hoje a tese prevalente no Supremo, mas já foi diferente. Não, tem que esperar o trânsito julgado para punir alguém. Mas, senador, está na Constituição, como que é uma teoriazinha? É um artigo da Constituição? Isso não é teoriazinha, é letra da Constituição. Ou não vale? Não, veja só. Ou a Constituição é uma teoriazinha? Veja só, o que existe é uma interpretação da Constituição. Tanto que o Supremo interpretou diferente. Agora, o que acontece? Vamos aceitar as consequências. Quem tem dinheiro para contratar bons advogados, o processo nunca transita em julgado. O maior então é impunidade. É impunidade. É aquilo lá. Os presos que estão aí não são os corolinhos brancos. Hoje não tem ninguém preso por corrupção, Nelson. Isso é uma vergonha para o país. Isso é uma vergonha para a nossa advocacia. Isso é uma vergonha para o nosso judiciário. A gente tem que mudar esse país para a lei valer para todo mundo de novo. Não adianta vir falar assim, não, só com o trânsito julgado. Leva 20 anos e nunca transita. É impunidade.